O salão comunitário da festa de bairro estava abafado, com o calor grudando na pele como um lembrete constante de que nada ali tinha sido pensado para conforto. As lâmpadas fluorescentes piscavam levemente, o som de conversa sobrepostas ecoava nas paredes de azulejo bege, e o cheiro doce de refrigerante misturado com salgadinhos mornos deixava o ar pesado. Eu estava encostada perto da mesa do bolo, segurando um copo de plástico amassado, observando tudo como quem assiste a uma cena que já sabe como termina, mas não consegue ir embora antes do desfecho. Meu nome é Fernanda, tenho 23 anos, e naquele dia eu me sentia cansada de um jeito que não era só físico. Era um cansaço acumulado, antigo, silencioso. Trabalho desde os 18 anos, acordo cedo, pego ônibus lotado, cumpro horários, faço contas mentalmente no meio do caminho e sonho, em silêncio, com um futuro que não precise ser sempre defensivo. Eu sonho com estabilidade. Com respeito. Com um lugar onde eu não precise me explicar o tempo todo. A festa era da minha irmã mais velha. 27 anos. Um número que, naquela família, parecia vir acompanhado de expectativas exageradas, aplausos fáceis e uma sensação coletiva de que tudo girava ao redor dela. Meus pais circulavam orgulhosos, minha avó sorria sentada perto da janela aberta, minhas tias cochichavam avaliando roupas e comportamentos. Eu estava ali porque sempre estive. Não por escolha. Por hábito. Quando minha irmã pegou o microfone, o burburinho cessou lentamente. Ela sorriu daquele jeito ensaiado, levantando o queixo como quem se prepara para um anúncio importante. O vestido justo, o salto alto e a postura confiante formavam uma imagem calculada. Eu senti um aperto estranho no estômago. Um pressentimento. Quero agradecer a todos, ela começou, com a voz projetada demais para um espaço tão pequeno. Este ano foi incrível para mim. Algumas palmas. Eu dei um gole no refrigerante morno. E eu tenho uma novidade, continuou. Aluguei um apartamento de luxo no Rio de Janeiro. O salão explodiu em murmúrios empolgados. Minha mãe levou a mão ao peito, meu pai abriu um sorriso orgulhoso. Eu fiquei imóvel. Então ela virou o rosto na minha direção. O sorriso se afinou. E como presente de aniversário, fez uma pausa dramática, eu quero que você, Fernanda, pague meu aluguel. Por um segundo, ninguém reagiu. O silêncio foi tão pesado quanto o calor. Eu senti dezenas de olhos pousarem em mim ao mesmo tempo. Meu coração acelerou, mas meu rosto permaneceu sereno. Eu pensei em todas as horas extras, nos boletos pagos com atraso controlado, nos sonhos que eu empurrava para depois. Pensei no meu cansaço. Eu sorri. Não, eu disse, com calma. O sorriso dela se desfez como açúcar na água. Como é que é? Ela perguntou, rindo sem humor. Eu disse não, repeti, firme. O microfone voou. Não foi simbólico. Foi literal. Ela jogou o microfone no chão, com força, fazendo o som seco ecoar pelo salão. Algumas pessoas se sobressaltaram. Minha mãe levantou da cadeira, meu pai deu um passo à frente. Minha irmã começou a falar alto, palavras atropeladas, tentando me expor, me diminuir, me ridicularizar na frente de todos. Eu não ouvi tudo. Porque, naquele momento, algo em mim se organizou. Eu coloquei o copo vazio sobre a mesa, ajeitei a bolsa no ombro e caminhei em direção à saída, sentindo o chão irregular sob meus pés. Atrás de mim, a confusão crescia. Mas eu já não fazia parte dela. Do lado de fora, o ar da noite parecia mais leve. Encostei na parede fria do prédio comunitário, respirei fundo e peguei o celular. Minhas mãos não tremiam. Eu sabia exatamente para quem ligar. Enquanto o telefone chamava, pensei em quantas vezes eu tinha engolido situações parecidas. Em quantas vezes eu tinha sido colocada como obrigação, nunca como escolha. Aquela ligação não era impulsiva. Era consequência. Alô, a voz atendeu. Sou eu, disse. Pode seguir com o que combinamos. Silêncio do outro lado. Depois. Entendido. Guardei o celular. Voltei a respirar fundo. Minutos depois, o salão estava diferente. Não mais barulhento, tenso. Pessoas cochichavam, minha irmã gesticulava nervosa, meus pais tentavam entender o que estava acontecendo.
Quando a informação finalmente chegou até ela, eu vi de longe o sorriso confiante se desfazer. Ela me procurou com os olhos. E naquele instante, pela primeira vez naquela noite, ela entendeu o erro. Eu não sorri dessa vez. A festa continuava. Mas a história estava só começando. O salão não ficou em silêncio de uma vez. Foi aos poucos, como quando alguém abaixa o volume da televisão sem desligar. As conversas diminuíram, os risos ficaram forçados, e aquele clima de festa improvisada se transformou em algo desconfortável, quase constrangedor. Eu observava tudo de fora, encostada no muro, sentindo a noite finalmente esfriar a pele. Dentro de mim, porém, nada estava frio. Eu continuava cansada. Mas agora vi algo novo misturado ao cansaço: clareza. Minha irmã falava rápido demais, gesticulava como quem tenta segurar uma situação que já escapou. Meus pais cochichavam com as tias, minha avó observava tudo com aquele olhar antigo de quem já viu famílias se destruírem por muito menos. E eu, do lado de fora, deixava o tempo fazer o trabalho dele. A ligação que eu tinha feito não era mágica. Não era vingança imediata. Era consequência de escolhas que eu vinha fazendo há meses, em silêncio, enquanto todos acreditavam que eu estava apenas indo trabalhar. Eu trabalhava muito. Em 2 empregos durante um período. Em horários quebrados. Em dias que pareciam nunca acabar. Enquanto minha irmã planejava a vida como se alguém sempre fosse pagar a conta, eu planejava o futuro como quem constrói um abrigo antes da tempestade. Alguns minutos depois, minha mãe saiu do salão, visivelmente nervosa. O salto fazia barulho demais no chão de concreto. Ela me viu, respirou fundo e veio até mim. "O que você fez, Fernanda?" Perguntou, sem gritar, mas com aquele tom que sempre tentou me colocar como problema. Eu mantive a calma. "Nada que não pudesse ser feito", respondi. "Sua irmã está passando vergonha lá dentro." Eu quase ri. "Quase. Vergonha não cai do céu", mãe disse, com suavidade. Ela construiu isso. Minha mãe abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Voltou para dentro, incomodada. Eu permaneci ali, olhando para o céu escuro entre prédios baixos, sentindo algo raro: controle. Pouco depois, foi meu pai quem saiu. O rosto sério, os braços cruzados, o olhar duro. "Você precisa consertar isso agora", disse, sem rodeios. "É aniversário da sua irmã." "E eu sou a filha que disse não", respondi. Ele franziu a testa. "Você sabe como ela é." "Sei", concordei. "E é exatamente por isso que eu disse não." Ele suspirou, como se estivesse cansado de algo que sempre ignorou. Voltou para dentro sem insistir. Isso, por si só, já era novo. O tempo passou estranho. A música não voltou. O bolo foi cortado sem animação. As pessoas começaram a ir embora mais cedo do que o esperado. E, em meio àquela despedida apressada, minha irmã finalmente saiu. Ela caminhava rápido, o salto afundando levemente no chão irregular. Parou a poucos passos de mim. O rosto estava vermelho, não de choro, mas de raiva contida. "O que você fez?" perguntou, tentando manter a postura. Eu a encarei. Pela primeira vez naquela noite, não como irmã menor, não como obrigação, não como solução financeira improvisada. Eu a encarei como adulta responsável pelas próprias escolhas. "Eu deixei você lidar com as consequências", respondi. "Consequências de quê?" Ela rebateu. "De um pedido." Eu sorri de leve. "De achar que minha vida existe para sustentar a sua." Ela riu, nervosa. "Você está exagerando." "Não estou", disse, firme. "Estou encerrando." Ela abriu a boca para retrucar, mas o celular dela vibrou. Ela olhou a tela. A expressão mudou. A confiança escorreu pelo rosto como maquiagem borrada. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas não expliquei. "Ainda não." Ela tentou ligar. Caiu na caixa postal. Tentou de novo. Nada. "Você se meteu onde não devia", ela disse, apontando para mim.
Não, corrigi. Você se apoiou onde não existia mais. Ela me encarou com ódio puro. Não houve pedido de desculpas. Não houve reflexão. Antagonistas não mudam quando confrontados, insistem no erro. Ela virou as costas e saiu, batendo o salto com força, como se pudesse esmagar a situação sob os pés. Eu fiquei ali mais alguns minutos, respirando fundo, sentindo o peso da decisão e, ao mesmo tempo, uma leveza que eu não conhecia. Não era a vitória. Ainda não. Era apenas o início do processo. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei na cama sem acender a luz. O silêncio do quarto era absoluto. Peguei o celular mais uma vez. Havia mensagens. Chamadas perdidas. Nenhuma de desculpa. Eu sabia. O conflito não tinha terminado. Ele tinha acabado de ganhar forma. E eu estava pronta para o que vinha a seguir. O dia seguinte começou cedo demais e barulhento demais. O despertador tocou antes do sol aparecer por completo, e por alguns segundos eu fiquei olhando para o teto, tentando lembrar onde estava. O quarto simples, a cortina fina deixando passar a luz pálida da manhã, o ventilador antigo rangendo em silêncio. Tudo normal. A única coisa diferente era o peso no peito, não de medo, mas de expectativa. Eu me levantei, lavei o rosto com água fria e fiquei alguns segundos encarando meu próprio reflexo no espelho do banheiro. Olheiras leves, cabelo preso de qualquer jeito, a expressão de quem já entendeu que a tranquilidade tem preço. Eu estava cansada, sim, mas também estava alerta. No ponto de ônibus, o movimento era intenso. Pessoas reclamando do atraso, vendedores ambulantes anunciando café aguado e pão amanhecido, buzinas ao fundo. A vida seguia como sempre. A diferença era que, pela primeira vez, eu não estava tentando me esconder dentro dela. O celular vibrou antes mesmo de eu subir no ônibus. Mensagem da minha mãe. Precisamos conversar. Eu não respondi. No trabalho, o clima parecia estranho. Meus colegas comentavam banalidades, mas eu percebia os olhares curiosos. Não por saberem da festa, aquilo ainda estava restrito à família, mas porque eu estava diferente. Mais silenciosa. Mais centrada. E isso sempre incomodou quem estava acostumado a me ver cedendo. No meio da manhã, outra mensagem. Dessa vez, da minha irmã. Isso que você fez foi baixo. Eu quase ri. Baixo, para ela, era negar dinheiro. Jogar um microfone em alguém, expor, humilhar, exigir, isso era só personalidade forte. Ignorei. Foi no horário do almoço que o espetáculo começou de verdade. Meu pai ligou. Fernanda, chega de teatro, disse, direto. Sua irmã está passando por um momento difícil. Ela está passando pelas consequências, respondi, enquanto mexia o arroz no prato simples do refeitório. Você sempre foi dramática, ele retrucou. Eu respirei fundo. Dramático é pedir para alguém pagar o aluguel de um apartamento de luxo como presente e respondi. Eu só disse não. Silêncio do outro lado. Você sabe que isso vai afetar a família inteira, ele insistiu. Já afeta há anos, retruquei. Só que sempre do mesmo lado. Ele desligou sem se despedir. À tarde, começaram as tentativas mais criativas. Uma tia que nunca me ligava resolveu saber como eu estava. Um primo distante mandou mensagem dizendo que a família é tudo. Até minha avó deixou um recado de voz, pedindo paz. Eu ouvi todos. Não respondi nenhum. Porque, enquanto eles pressionavam, minha irmã errava. E errava em público. Ela começou a falar demais. A reclamar demais. A tentar justificar demais. Contou versões diferentes da mesma história para pessoas diferentes. Disse que eu tinha prometido ajudar. Disse que eu tinha mudado de ideia. Disse que eu estava sendo influenciada. Nada disso se sustentava. No final da tarde, recebi uma mensagem curta. Direta. Precisamos nos encontrar. Agora. Era dela. Eu pensei por alguns segundos. Não por medo. Por estratégia. Hoje não, respondi. A resposta veio quase imediata.
Você está se achando poderosa. Eu sorri, sozinha, sentada no ônibus voltando para casa. Não. Eu só parei de ser conveniente. Ela começou a ligar. 1 vez. 2. 5. Eu deixei chamar. Cada tentativa frustrada parecia aumentar o desespero do outro lado. À noite, quando cheguei em casa, encontrei minha mãe sentada no sofá, braços cruzados, expressão dura. Ela tinha a chave. Sempre teve. Isso já passou dos limites, disse, sem levantar a voz. Passou quando me pediram dinheiro como se fosse obrigação, respondi, largando a bolsa. Sua irmã sempre contou com você. Esse foi o erro, eu disse, com calma. Ela levantou, começou a andar pela sala, nervosa. Você quer destruir sua própria família? Eu a encarei. Não. Eu quero sair do papel de sustentação invisível. Ela me olhou como se estivesse diante de alguém que não reconhecia. Você mudou. Não, corrigi. Eu acordei. Naquela noite, o telefone tocou mais uma vez. Número desconhecido. Eu atendi. Fernanda? Uma voz formal perguntou. Estou ligando para confirmar uma informação relacionada à sua irmã. Eu me encostei na parede. Pode falar. Ela indicou você como responsável financeiro de apoio em um contrato recente. Eu fechei os olhos por um segundo. Não de surpresa. De confirmação. Isso é incorreto, respondi. Nunca autorizei nada disso. Entendido, a voz disse. Precisávamos apenas confirmar. A ligação terminou. E com ela, qualquer dúvida que restasse. Minha irmã não tinha apenas pedido. Ela tinha contado com algo que não existia mais. Naquele momento, eu soube. A queda dela não seria rápida, nem bonita. Seria consequência pura. E eu, pela primeira vez, não tentaria impedir. A semana seguinte não começou. Ela desabou. Não foi de uma vez, nem com um grande acontecimento dramático. Foi como uma estrutura mal planejada, que começa a ceder em pequenos estalos quase imperceptíveis, até que ninguém mais consegue fingir que está tudo bem. Na segunda-feira, acordei atrasada. O ônibus passou lotado demais para parar. Caminhei até o próximo ponto sentindo o sol subir rápido demais, o calor grudando na pele, o suor escorrendo pela nuca. A vida real não dava pausa só porque minha família estava em crise. E isso, curiosamente, me ancorava. Eu continuava trabalhando. Continuava pagando minhas contas. Continuava vivendo. Enquanto isso, minha irmã não. As mensagens começaram a chegar de pessoas que nunca tinham falado comigo antes. Conhecidos vagos, amigos distantes dela, gente que só aparecia quando havia algo a perder. Eu lia tudo sem responder. Cada mensagem era um reflexo do mesmo erro, ela tinha prometido que não podia sustentar. Na terça-feira, encontrei minha mãe na porta do meu trabalho. Não avisou. Não pediu permissão. Estava ali, parada, segurando a bolsa com força demais, como se aquilo pudesse mantê-la em pé. Precisamos conversar agora, disse. O estacionamento estava quase vazio. O vento levantava poeira, fazia barulho nas folhas secas espalhadas pelo chão. Eu sabia que aquela conversa não seria curta. 5 minutos, respondi. Ela começou a falar rápido, misturando preocupação, culpa e tentativa de controle. Sua irmã está desesperada, Fernanda. As coisas saíram do controle. Você não imagina o que estão falando. Imagino, respondi. Estão falando a verdade. Você podia ajudar só dessa vez, insistiu. Depois ela se resolve. Eu sorri, cansada. Foi sempre a só dessa vez, mãe. Só que nunca foi a última. Ela respirou fundo, tentou mudar o tom. Você está fazendo isso por orgulho. Não, respondi. Estou fazendo por sobrevivência emocional. Ela não respondeu. Porque, no fundo, sabia. Na quarta-feira, minha irmã finalmente tentou algo diferente, vitimização pública.
Postou mensagens longas, cheias de indiretas, frases sobre ingratidão, sobre como algumas pessoas sobem na vida e esquecem quem esteve lá. Pessoas comentaram sem entender nada, apoiando uma versão incompleta da história. Eu assisti tudo em silêncio. Até que alguém comentou algo que ela não esperava. Uma amiga antiga escreveu: "Mas você não disse que já tinha tudo resolvido?" O comentário ficou ali, visível, sem resposta. Naquele dia, eu cheguei em casa exausta. Sentei no chão da sala, encostei as costas no sofá e fiquei olhando para o nada por longos minutos. Pela primeira vez, senti o peso completo do que estava acontecendo. Não era fácil. Não era confortável. Eu estava pagando um preço real: isolamento, julgamento, tensão constante. Mas, mesmo assim, eu não voltaria atrás. Na quinta-feira, o telefone tocou cedo demais. Era meu pai. A voz estava diferente. Mais baixa. Menos autoritária. Ela perdeu o contrato do apartamento, disse. Eu fechei os olhos. Como assim? Perguntei, mesmo já sabendo. Ela não conseguiu comprovar renda. Nem fiador. Nada do que prometeu. Silêncio. E agora? Perguntei. Agora, ele suspirou, ela está tentando culpar você. Eu quase ri. Um riso curto, sem humor. Claro que está. Na sexta-feira, ela apareceu onde eu menos esperava, no meu trabalho. Entrou apressada, sem olhar para ninguém, ignorando o recepcionista, ignorando regras básicas. Parou na minha frente com os olhos vermelhos, o rosto cansado, a postura quebrada, mas ainda orgulhosa demais para admitir qualquer erro. Você conseguiu, disse, com sarcasmo. Está feliz? Eu a encarei em silêncio por alguns segundos. Não respondi. Eu estou em paz. Você me destruiu, ela acusou. Não corrigi. Você se apoiou em algo que nunca foi garantido. Ela riu, nervosa. Você sempre teve inveja de mim. Aquilo foi quase cômico. Quase. Eu sempre tive limites, respondi. Você nunca respeitou nenhum. Ela tentou falar mais, mas um segurança se aproximou. Pediu que ela se retirasse. Pela primeira vez, alguém impôs um limite que não fui eu. Ela saiu humilhada, sem olhar para trás. Naquela noite, eu chorei. Não de arrependimento. De alívio acumulado. Chorei pelo que aguentei, pelo que calei, pelo papel que me colocaram sem pedir consentimento. E, enquanto eu chorava, entendi algo fundamental. Eu não estava vencendo ainda. Mas ela já estava caindo sozinha. A estrutura que a sustentava não era sólida. Era feita de expectativas alheias, promessas vazias e da certeza errada de que eu sempre cederia. E eu não cederia mais. O último capítulo ainda estava por vir. E ele não seria sobre vingança. Seria sobre ascensão. A mudança não aconteceu num dia específico. Ela se espalhou, silenciosa, como a luz da manhã que entra pela janela sem pedir licença. Quando percebi, eu já não estava mais reagindo ao caos da minha família. Eu estava vivendo fora dele. O sábado amanheceu nublado, com um vento constante que carregava cheiro de chuva. Acordei cedo, mesmo sem despertador. Preparei café na cozinha pequena do meu apartamento, sentei à mesa com a xícara quente entre as mãos e fiquei ali alguns minutos, apenas respirando. Não havia mensagens urgentes. Não havia cobranças. Havia algo novo, espaço interno. Naquela semana, aceitei uma proposta que vinha sendo construída havia meses. Nada repentino, nada milagroso. Um passo lógico, fruto de noites cansadas, escolhas difíceis e da decisão de não ser mais invisível. O novo trabalho exigia mais responsabilidade, mas também oferecia algo que eu nunca tive, reconhecimento real. Quando contei à minha família, o silêncio foi desconfortável. Você não comentou nada disso antes, minha mãe disse, tentando esconder o incômodo. Porque nunca me perguntaram, respondi. Meu pai assentiu em silêncio. Pela primeira vez, não tentou discutir. Minha irmã não disse nada. Não parabenizou.
Não ironizou. Apenas ouviu. O orgulho dela, aquele mesmo que sempre ocupou a sala inteira, agora parecia pequeno demais para se sustentar. Ela tentou, nos dias seguintes, reconstruir a própria narrativa. Disse que tinha sido injustiçada. Que ninguém a ajudou. Que tudo deu errado por causa dos outros. Mas o público já não a ouvia com o mesmo entusiasmo. As contradições estavam expostas demais. Ela começou a perder espaço. Amigos. O status que tanto defendia. Convites. Credibilidade. Não porque eu fiz algo contra ela. Mas porque ela continuou insistindo no erro. Enquanto isso, eu seguia. Acordava cedo. Pegava transporte público. Trabalhava. Aprendia. Errava. Corrigia. Crescia. Sem plateia. Sem aplausos exagerados. Com paz. Um domingo, minha avó me chamou para conversar. Sentamos no banco da praça do bairro, o mesmo onde eu brincava quando criança. Ela segurou minha mão com força surpreendente para alguém tão pequena. Demorou, mas você chegou, disse. Aonde? Perguntei. Ela sorriu. Em você. Naquela frase simples, eu entendi tudo. Minha irmã apareceu uma última vez, semanas depois, tentando um tom diferente. Não pediu desculpas. Não assumiu culpa. Apenas tentou reaproximação por conveniência. A família sente sua falta, disse. A família nunca sentiu minha presença, respondi, com calma. Ela não insistiu. Porque já não havia onde se apoiar. O aniversário dela virou apenas uma lembrança distante. O microfone jogado no chão se tornou símbolo de algo maior, o momento exato em que eu deixei de aceitar o papel que me deram sem permissão. Hoje, quando penso em tudo, não sinto raiva. Sinto clareza. Eu venci porque aprendi a dizer não sem culpa. Construí meu caminho com passos reais. E parei de sustentar expectativas que nunca foram minhas. Ela perdeu porque acreditou que sempre haveria alguém para pagar. Confundiu direito com privilégio. E insistiu em se colocar acima das consequências. Não houve aplausos no final. Não houve pedido de perdão. Houve algo melhor. Silêncio. Estabilidade. Crescimento. E eu, Fernanda, 23 anos, cansada no início, mas inteira no fim, finalmente ocupei meu próprio lugar no mundo, não como apoio de ninguém, mas como protagonista da minha própria história. E isso, ninguém nunca mais tirou de mim.